E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão bem, não é? Se Deus quiser. E vamos sair para mais uma aula. Hoje nossa aula será de matemática e ensino religioso. Espero ajudar vocês com a explicação do assunto. Eu quero que vocês mantenham-se bem atentos e ouçam com atenção a explicação, para que quando forem fazer a tarefa não sentirem nenhuma dificuldade, tá bom? Então vamos lá começar. Nossa primeira disciplina de hoje vai ser matemática e só temos aqui um assunto para apresentar a vocês. Vai ser uma coisa assim bem simples. Eu quero que vocês ouçam com atenção. Nós vamos ver aqui esses dois sinais. Observem que um está de um lado e o outro está do outro lado, o inverso. Esse é o assunto de hoje. Eu vou mostrar para vocês e apresentar para vocês o nome desses sinais, certo? O nome deles estão aqui, ó. O que está virado para a esquerda, aberto para a esquerda é esse lado aqui, o nome dele é maior que. E o que está aberto para a direita, o nome dele é menor que. Então, o nome dos dois. Um se chama maior que e o outro se chama menor que. Eu vou dar uma dica bem interessante de como vocês usá-lo de forma bem correta, bem prática, para não terem dúvida quando for colocá-los entre um número e outro, certo? Essa é a dica. Vocês estão vendo aqui que ele é escrito como uma parte aberta, né? Olha aqui, a parte aberta. O que é que eu quero que vocês guardem na mente? Vamos supor que isso aqui é uma boca. Esse lado aberto sempre vai ficar apontando para o maior número. Então, entre dois números, e você tem que botar o sinal entre esses dois números, você vai deixar esse lado aberto para o lado do maior número. Já eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui com os números. Só quero que vocês guardem esta informação aí na mente. Vamos dizer que isso aqui é uma boca e essa boca vai ficar aberta para o lado do maior número. E no próximo slide é o inverso. Ó, aqui é a parte que fica aberto e isso aqui, vamos dizer, é a parte fechada. Então, esse finalzinho aqui, ele vai ficar apontando para o menor número. Então, revisando, o lado aberto fica para o número maior. Se você se tem dificuldade para guardar as duas dicas, guarde somente essa. O lado aberto, a boca, vai ficar aberta, voltado para o maior número. Vamos para os exemplos? Bem simples, ó. Nós temos aqui o número 50 e nós temos aqui o número 28. Quem é maior? 28 ou 50? Óbvio que é o número 50. Você observou aqui, ó, que ele ficou aberto para o número 50. Pronto, você entendendo isso, você vai saber usar o sinal. Sempre, quando for para você escrever, você vai escrever essa abertura dele, colocar essa abertura dele para o lado do maior número, certo? Por hora, não precisa você ficar tentando entender quem é maior que, quem é menor que. Guarde somente a dica. O lado aberto do sinal fica para o maior número. 50 é maior que 28, ok?
Peguei aqui o mesmo número, só que mudei de posição. Aqui onde estava o 50, eu coloquei o 28. E onde estava o 28, eu botei o 50. Observou como ele muda de posição? O nome dele aqui agora é menor que, mas a posição dele fica sendo a mesma. Ele sempre vai estar aberto para o lado do maior número. Então, se o número estiver à direita, você escreve ele aberto para a direita. Se o número estiver aqui na esquerda, você escreve ele aberto para a esquerda. Vocês entenderam? Eu quis passar para vocês para ficar uma forma assim bem simples e prática, para vocês não sentirem dificuldade. Espero que vocês tenham entendido. Sempre desenhe, sempre escreva o sinal com o lado aberto para o lado do maior número, ok? É só você dar essa observada. Aqui eu trouxe vários exemplos para vocês, para a gente observar a mesma coisa. Observem no primeiro exemplo, nós temos o número 8 e nós temos o número 4. Quem é maior, 8 ou 4? Eu sei que vocês sabem. O 8 é maior, então observem, ele fica aberto para o lado do número maior. Quando a gente escreve, então, como é que a gente lê que ficou esse exemplo aqui? Bem simples. 8 maior que 4. O nome dele não é maior que? Pronto. 8 maior que 4. Nesse outro exemplo, quem é maior? O 15 ou 30? O 30. 30 vale mais que 15. Aí, observa, ele já mudou aqui, ó. Já, a mesma coisa, ele muda assim, gente, o posicionamento. Você tá vendo que aqui ele tá aberto para a esquerda e aqui ele está aberto para a direita. Mas sempre tendo o mesmo significado. Ele fica aberto para o lado do maior número. Ok? A diferença é que quando o maior número tiver à direita, como é que a gente vai ler? O inverso do que a gente leu no exemplo anterior. 15 menor que 30. É a sentença assim, clara, óbvia do que ficou. A gente só vai falar o que está escrito. 15 não é menor que 30? Pronto, 15 menor que 30. Quem é maior aqui? 40 ou o número 10? 40 é maior. Então, ele fica aberto para o lado do número 40. E na hora de ler, a gente lê 40 maior que 10. Ok? Então, guardem bem a dica aí na mente. Ele fica aberto para o lado do maior número. Observem aqui o outro exemplo. Nós temos o número 100 e o número 20. Ele está aberto para que número? O 100. O 100 é maior que 20. Do número 60 e o número 80, qual dos dois é maior? O 80. Então, ele fica aberto para o número 80. Ok? 76 e 37. Quem é maior? 76. Observe que ele ficou aberto para o número 76, tá certo? Vindo aqui para a segunda coluna, nós temos o 6 e o 3. Quem é maior dos dois? O 6. Então, 6 maior que 3. Entendeu? Sempre ele é aberto para o lado do maior número. Entre o número 30 e o número 60, qual dos dois é maior? 60. Então, ele está aberto para o número 60, apontando para o número 60. Entre o número 80 e 40, quem é maior? O 80.
Então, ó, ele já se volta aqui para o lado do maior número. Aqui nós temos o número 100 e o número 70. Quem é maior? Número 100. Então, ele fica aberto para o lado do 100. E entre o 90 e o 100 continua sendo maior. Então, ele vira-se para o lado do número maior, que no exemplo aqui é o número 100. E por fim, nós temos 50 e 37. Quem é maior? O 50. Então, ele fica aberto para o lado do número maior, que aqui é o 50. Eu espero que vocês tenham entendido e que a explicação tenha ficado prática, tá certo? Qualquer dúvida, eu volto a repetir. Volta um pouquinho o vídeo e escuta novamente a explicação, tá certo? Mas eu acredito que vocês entenderam. Eu já vejo aqui vocês respondendo. É isso, tia, é isso. Eu sei que vocês são muito inteligentes. Então, esse foi o assunto que eu estou apresentando para vocês para a tarefa de hoje. O sinal maior que e menor que. Guardem bem a dica. Ele fica aberto para o lado do maior número. Se vocês seguirem essa dica, sempre vão acertar. Sempre. Quando for colocar ele entre os números, tá certo? Então, vamos prosseguir daqui. A próxima disciplina é de ensino religioso. E vamos para a história de hoje. Dentro da disciplina do ensino religioso, nós temos estudado alguns temas assim principais. O primeiro tema que a gente abordou várias vezes lá na sala foi acerca da vida. E aí, dentro desse tema, nós estudamos e ouvimos vários relatos bíblicos que falavam sobre a vida. Nós falamos já com vocês sobre a criação, nós falamos sobre o surgimento dos idiomas, sobre a formação da família e tudo mais. E agora, o outro tema principal dentro do ensino religioso é a fé. Algo que é fundamental para nossa vida. E vale a pena destacar que nos dias que nós estamos, né, nossos dias hoje, a fé ela tem sido algo muito necessária, porque nós estamos vivendo em dias muito incertos, onde a gente não tem certeza do que vai acontecer amanhã e como vai ser. Então, a fé, ela entra como um apoio para a gente, tá certo? Algo em quem a gente segurar, esperar. E na história de hoje, eu vou contar para vocês como Jesus supre nossas necessidades, como é que ele chega sendo e preenchendo as necessidades que nós estamos passando. Então, vamos lá para a nossa história? A história de hoje vai contar para a gente sobre algo assim, muito bonito até nos nossos dias. Era no tempo de Jesus e continua sendo nos nossos dias. Quem não gosta de ir para um casamento? Um lugar bonito, muito bem arrumado, onde só tem gente feliz, onde só tem gente que está celebrando o amor. Casamento é um ambiente muito agradável. E nos dias de Jesus, estava tendo um casamento. O costume da época era bem diferente do nosso hoje. Os noivos hoje, nos nossos dias, eles fazem a festa ali do casamento e dura apenas alguns momentos. A gente não pode nem dizer que um casamento dura um dia, né, menino, né, crianças? Porque a gente vai para um casamento, é questão de horas, né? Geralmente os casamentos começam à noite e depois a cerimônia termina, a gente vai para a parte dos comes e bebes e ali termina o casamento. Nos tempos de Jesus, na época de Jesus, os casamentos, dentro ali do costume do povo onde Jesus nasceu, o casamento durava 7 dias ou mais. O noivo, ele tinha que ter assim uma boa quantidade de recurso guardado
para fornecer uma festa, porque a festa durava muitos dias mesmos, né? E estava tendo um casamento e os noivos conheciam Jesus e convidaram Jesus para ir para a festa deles, né? Para ir para o seu casamento. E Jesus, ele é uma pessoa que ele gosta de estar onde as pessoas se amam, onde há paz, onde há harmonia. E ele foi para aquela festa de casamento. Ele, os seus discípulos, e a história também nos diz que a sua mãe estava lá, a mãe de Jesus. E estava indo tudo muito bem, o casamento aconteceu de forma muito bonito e tudo dando muito certo. E é claro que em todo casamento também tem isso, chegou a hora dos comes e bebes e muita gente presente, muita gente sentada à mesa, comendo, bebendo, uma festa muito proveitosa, muito feliz. Quando de repente, Maria, a mãe de Jesus, a gente não tem muita informação se ela estava envolvida na organização desse casamento, se eram familiares deles que estavam se casando, a gente não tem essa informação. Mas Maria, ela percebeu que alguma coisa estava acontecendo ali na festa. E quando ela procura saber o que está acontecendo, ela descobre que o vinho tinha acabado. E na época isso era algo muito grave, porque quando faltava o vinho no casamento, era um sinal de que o noivo não era um bom anfitrião, né? Iriam surgir vários problemas com essa falta, né? Com esse vinho faltando. E ela ficou preocupada e procurou Jesus para que ele pudesse resolver aquele problema. E ela conversa com Jesus, contando o que estava acontecendo, e o relato diz que Jesus, ele chama os serviçais daquela família, daquela casa, e pede para eles encherem algumas talhas que estavam ali no ambiente. Talhas são esses jarros aqui que eu estou apontando para vocês, enormes, né? Cabiam vários litros de água. E Jesus pede que aqueles serviçais encham essas talhas com água, é claro, que era o que eles tinham de sobra ali no ambiente. E eles encheram no total de 12 desses potes, vamos dizer assim, eram as talhas. Eles encheram 12 desse aqui. E quando aqueles homens terminaram de encher, aí Jesus pede para eles pegarem um pouco daquilo ali e servir para o mestre-sala. O mestre-sala, ele era alguém responsável por provar os vinhos e dizer se o vinho era bom para ser servido para todo mundo que estava na festa. E para surpresa daqueles homens que haviam acabado de encher aquelas talhas com água, quando eles vão tirar dali um pouco da amostra para levar para o mestre-sala, não sai água, sai vinho. Isso mesmo, saiu vinho dali. E quando eles mostram para o homem, serve, né? Vocês estão vendo aqui eles despejando aqui e eles percebem que colocaram água, mas está saindo vinho. E eles levam aquele vinho. Quando o mestre-sala prova, sem saber do que tinha acontecido, ele declara que aquele vinho era o melhor do que ele já tinha tomado. E ele pergunta assim para o noivo: olha, geralmente as pessoas servem o melhor vinho no início da festa e já no final serve o vinho mais fraco, mas você guardou o melhor vinho, não é? Para o final da festa. Ele não sabia do que tinha acontecido, não sabia do milagre que Jesus havia realizado. Essa história, ela mostra pra gente algumas verdades bem importantes.
Primeira delas é que Jesus ele precisa estar sendo convidado para fazer parte dos nossos negócios, seja a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional que vocês ainda não têm, vão ter futuramente, qualquer coisa que envolver vocês, vocês precisam convidar Jesus para fazer parte. Se aquele casal não tivesse convidado Jesus para estar nessa festa, não teria acontecido esse milagre. E uma outra verdade bem importante que a gente aprende é que Jesus ele está preocupado com as nossas necessidades. Alguém pode achar que foi pouca coisa para que ali ele realizasse um milagre ou que mostrasse ali o poder que ele tinha. Mas Jesus ele sabia quanto aquilo era importante para os noivos. E ele se interessa com aquilo que a gente passa, sofre e sente, ok? Então ele decidiu fazer e ali ficou registrado o primeiro milagre que Jesus realizou quando começou seu ministério. Justamente suprir a necessidade que apareceu ali naquela festa de casamento. Então, para qualquer coisa que hoje nós possamos estar passando, que vocês possam estar passando, Jesus ele pode suprir essa necessidade de vocês. Eu não sei até que ponto vocês estão sentindo ou tendo dificuldade com as nossas aulas. Eu tenho orado por vocês e acredito que Jesus pode suprir essa necessidade de vocês. Ele fez vocês e ele fez também, ele quem dá sabedoria a vocês, tá certo? Então tenham fé que Jesus ele pode e deseja suprir as nossas necessidades, seja o que for que vocês estiverem precisando. Peçam, para Jesus também realizar o milagre. Alguém precisou pedir. Maria aparece e apresenta para Jesus a necessidade. Jesus gosta de ouvir as nossas orações, os nossos pedidos. Então apresente para ele qual é a necessidade que vocês têm sentido e com certeza, se for da vontade dele, para a honra e glória dele, ele vai atender essa oração de vocês. Então Jesus ficou muito feliz em poder estar ali e realizar esse milagre em benefício daquele casal, certo? E ele sente o mesmo prazer em suprir hoje as nossas necessidades, certo? Entenderam? Então aqui eu vou explicar para vocês a atividade. Na parte da frente da folha vocês vão ter a atividade de matemática. E eu coloquei apenas uma questão, já que nós estamos falando do sinal maior que e menor que, eu coloquei só uma questão para vocês colocarem o sinal. Aqui, eu coloquei assim: observe a sequência dos números naturais. Não é uma sequência, não é assim que a gente geralmente escreve? Começa do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui escreveu até o 27. Então aqui ele pegou dois números e já colocou o sinal para ficar como um modelo para vocês. Observem que é exatamente aquilo que eu já expliquei. Entre o número 3 e o número 8, quem é maior? O 8. Então observem que o sinal está aberto para o número 8. Nesse outro exemplo, ele colocou o 22 e o 16. Quem é maior? O 22. Observem novamente que o sinal ele fica aberto para o lado do número maior, que no caso aqui é o número 22, certo? Então, eu coloquei aqui esses números para vocês colocarem o sinal correto, ou maior que ou menor que. Aqui eu tenho 7 e 9. Quem é maior? O 9. Então, o sinal vai ficar aberto para o número 9. Entre o número 25 e 18, quem é maior? Isso mesmo, 25. Então, o sinal fica aberto para o número
25. Entre o 3 e o 11, quem é maior? Número 11. O sinal fica aberto para o 11. Entre o 22 e o 15, o 22 é maior, então abre o sinal para o número 22. Entre o número 35 e 50, quem é maior? O 50. Então, escreve o sinal aberto para o lado do número 50. Entre o número 79 e 13, o 79 é maior, então abre o sinal para o número 79. E por fim, nós temos o número 51 e 53. O maior número é o 53. Então, abre, aliás, o sinal para o número 53, que no caso aqui é maior que 51. Entenderam? Eu acredito que sim. No verso da página, vocês têm a disciplina de ensino religioso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu escrevi aqui na atividade onde está registrada a história, certo? Qualquer pormenor aí que vocês tiverem dúvida, podem ir aqui no texto. A história está aqui nesse texto. João 2, do 1 ao 11. Que é para vocês marcarem um X. Em que cidade aconteceu o casamento? Eu não falei para vocês enquanto eu contava a história, mas foi na cidade, em Caná da Galileia, certo? Vocês vão marcar aí um X no nome da cidade. Quem foi convidado para esse casamento? Os comerciantes de vinho ou Jesus e seus discípulos? Muito bem, Jesus e seus discípulos. O que aconteceu durante a festa, né? Quando a festa estava lá acontecendo, e aí faltou o quê? O que foi que aconteceu? A noiva dormiu ou faltou o vinho? Marquem um X aí. E quem foi que avisou a Jesus que estava faltando o vinho? Vocês vão escrever o nome dela aqui. Quantas talhas de pedra havia ali no local? 12 ou 6? 12. Pergunta 6. Com que Jesus mandou os serviçais encher as talhas? Ele pediu que eles enchessem as talhas com água ou com vinho? Isso mesmo, com água. Você acredita, é a pergunta número 7, você acredita que a água se transformou em vinho? Se você acredita, você vai botar sim e explicar por que você acredita. Se você diz assim, tia, eu acho que isso é só uma história, eu não acredito. Então, eu vou pedir para você também me explicar por que você não acredita. Sinta-se à vontade para colocar qualquer resposta. A pergunta 8. Quem foi o primeiro a experimentar o vinho feito por Jesus? O mestre-sala ou os noivos? Quem foi o primeiro? E por fim, a pergunta 9, eu quero que você me diga a sua opinião. O que teria acontecido caso os noivos não tivessem convidado Jesus? Eles não tivessem chamado Jesus para o casamento. O que vocês acham que teria acontecido quando faltou o vinho? Eu quero que vocês deixem aqui a opinião de vocês. O que teria acontecido se os noivos não tivessem convidado Jesus para o casamento? Coloque aqui, estou ansiosa para saber, né? Eu espero que vocês tenham entendido a tarefa e qualquer dúvida vocês podem me perguntar, certo? Entrar em contato comigo que eu explico para vocês. Que Deus abençoe vocês, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!